Vem cá, você sabe aplicar na prática a classificação do choque hemorrágico? Você sabe reconhecer um paciente com choque hemorrágico compensado e o choque hemorrágico descompensado? Seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Lima, médico que atua no departamento de emergência, e nessa aula você vai ter uma visão como nunca vista sobre a classificação do choque hemorrágico. Pega papel e caneta e acompanha comigo aqui essa aula nos próximos minutos. E começando aqui, pontapé inicial, trago um caso do plantão recente. Uma mulher de 32 anos perdeu o controle da moto em uma curva, caiu da moto, foi atendida, levada para o hospital da sua cidade e horas depois ela chegou no nosso departamento de emergência. Dá só uma olhada nos sinais vitais aqui, frequência cardíaca 118, respiratória 25, PA sistólica 88 e ela tinha um Glasgow de 15. Estava lúcida, orientada, cooperativa. Agora, presta bem atenção aqui na região do lábio dessa paciente, nessa parte da face, na mucosa, e perceba uma marcante, aqui, sinal de descoloração. Paciente pálida, pele fria, sudoreica. E o que eu trago também que chama a atenção é aqui o uso do ultrassom. Point of care, a beira-leito, isso aqui é o FAST, é a janela hepatorrenal. E tá aí essa imagem aqui da janela hepatorrenal dessa paciente. E aí eu trago para vocês algumas perguntas aqui. Vai respondendo aí, essa paciente, ela tá em choque? Outra pergunta. Qual é o tipo de choque dessa paciente? E é um choque compensado ou descompensado? Antes de terminar essa aula, eu vou voltar para esse caso do plantão, vou responder estas e outras considerações fundamentais para você aprender e aplicar na prática. Entendo que é com casos reais que nós conseguimos explorar, crescer com o conteúdo e aplicando na prática. Eu costumo dizer que é do meu plantão para o teu plantão e assim a gente atender junto e salvar mais pacientes e atender melhor esses pacientes. O objetivo aqui é, você vai entender definitivamente a aplicação prática da tabela de classificação do choque hemorrágico e também reconhecer no momento certo um doente com choque hemorrágico. Se eu falei tabela de choque hemorrágico, eu já trago aqui a tabela de choque hemorrágico do ATLS, só que essa tabela aqui, turma, é a tabela da 9ª edição, lá de 2014, mas que vai servir de base antes de a gente prosseguir para um próximo nível aqui. Perceba, essa tabela, ela classifica o choque hemorrágico em 4 categorias. Classe 1, 2, 3 e 4. E o que vai mudar o doente de categoria, essencialmente, são 6 pontos de avaliação, que inclui sinais vitais, estado mental do paciente e diurese. E você vai ter uma correlação de estimativa de perda de sangue. E aí, correlaciona também com uma base de tratamento que é a reposição volêmica. Então eu tenho uma estimativa de sangue, eu tenho 6 pontos para avaliar e eu tenho ali uma orientação básica de reposição volêmica naquele doente. Observa aqui o seguinte, paciente que tem frequência de 120 a 140 já é classe 3. Uma PA, uma pressão arterial diminuída, classe 3 também. Mas se ele tiver acima de 140, é classe 4. Mas se ele tem uma frequência respiratória com 25, mas veja, classe 4 e ele tem uma frequência cardíaca de 142. Eu quero que você entenda que essa tabela de classificação do choque hemorrágico é um parâmetro. Ele serve de referência para você ter uma estimativa do quadro clínico daquele paciente com choque hemorrágico. Essa tabela, ela recebeu algumas críticas. Pega lá o Sabiston, 20ª edição, 21ª edição do Sabiston, que é o Tratado de Cirurgia, a referência principal do Tratado de Cirurgia, e ele coloca lá, justamente dizendo que nós não devemos entender essa tabela de maneira muito rígida, rigorosa, como se eu tivesse apenas esses parâmetros aqui. Não! Podemos ter no doente em choque descompensado variações dos seus sinais vitais e de apresentação. Então você tem que considerar essa tabela como uma referência e ela é muito importante. Inclusive, por isso que ela sofreu uma atualização e perceba,
Classificação agora, trazendo para a 10ª edição do Ateliê de 2018, olha só, ele tira os números e coloca setas, essencialmente setas de tendência. Eu vou explicar contigo aqui de maneira bem objetiva cada um desses itens aqui da nova tabela de classificação do choque hemorrágico, Ateliê da sua 10ª edição. Então vamos lá. Perda aproximada de sangue se mantém a mesma, menor que 15, classe 1, 15 a 30%, classe 2, 31 a 40, classe 3, acima de 40%. Veja, quase metade da volemia de um paciente, e a tabela aqui é para um paciente de 70 quilos, tá? E aí você, à medida que você tem uma maior perda sanguínea, você vai ter então alterações dos pontos de avaliação. Frequência cardíaca, lembra, resposta simpático-minérgica ao choque. A tendência é que quando a hemorragia ela vai se agravando, essa liberação, essa resposta simpático-minérgica, ela fica mais evidente e que influencia justamente no aumento da frequência cardíaca e do pulso. E perceba que no choque classe 2, 3, eu já tenho então a tendência da taquicardia. Mas no choque classe 2, eu posso ter um paciente sem taquicardia. O paciente que tem a pressão arterial, em que momento a pressão arterial ela pode estar afetada? Classe 3. E bem provavelmente, sim, certamente, em classe 4. Ou seja, eu tenho ali uma hipotensão. E eu quero que você entenda que o choque classe 4 é o último estágio. Depois da classe 4, você vai entrar numa seara que nós chamamos de um choque refratário, que não responde às medidas de tratamento do choque desse paciente. Pressão de pulso. Daniel, o que é pressão de pulso? Eu nunca entendi isso direito. Eu vou te explicar isso aqui agora. A pressão de pulso é a diferença entre a PA sistólica e a PA diastólica. É só lembrar, 120 por 80, 12 por 8, qual é essa diferença? 40. Se o doente tem uma pressão de pulso abaixo de 30, é porque tem alguma repercussão hemodinâmica acontecendo aqui. Nesse doente, a descarga simpático-minérgica aumenta a resistência vascular sistêmica e isso aumenta a pressão diastólica. Então a pressão diastólica ela começa a se aproximar da pressão sistólica. E perceba que a pressão de pulso ela é até mais sensível, ou seja, ela pode acontecer mais precocemente que a própria frequência cardíaca lá na classe 2. Frequência respiratória, turma, qual que é o racional? O que é choque? Hipoperfusão tecidual generalizada. Está faltando oxigênio no tecido. Aumenta a frequência respiratória para captar mais oxigênio. Débito urinário. Lembra? O débito urinário é um excelente marcador de perfusão sistêmica. E o débito urinário ele vai estar retraído aqui em choque classe 3 e 4. O Glasgow, o nível de consciência, eu vou ter alteração do Glasgow com diminuição de sua pontuação, choque classe 3 e 4. O paciente pode ficar agitado, confuso. Essa agitação pode ser hipóxia cerebral. E aí, turma, tem um novo componente. As últimas duas linhas aqui dessa tabela que são o destaque e a principal mudança, que é justamente ele coloca um novo item, que é o Bezeq-10. Turma, o papel do Bezeq-10 é para identificação laboratorial do choque. Se eu falta oxigênio no tecido, eu vou levar ao metabolismo anaeróbio, hipoperfusão tecidual, acidose metabólica. E eu verifico isso no Bezeq-10, o excesso de base. À medida que há o consumo das bases, isso me indica hipoperfusão. E um outro detalhe, os estudos mostraram que o Bezeq-10 ele é um fator de risco independente de mortalidade nesses pacientes. Por isso que ele ganha um lugar de destaque, para que você pegue a gasometria e verifique o Bezeq-10 como um fator de diagnóstico e prognóstico e gravidade de um choque hemorrágico nesse paciente. E na última linha, lá na tabela da 9ª edição, ele trazia o quê?
quem era o alvo principal da reposição volêmica? Cristalóide. E o cristalóide, ele perde o espaço. Sabemos que o excesso de cristalóide é nocivo para o doente. E quem chega como ator principal aqui vai ser o quê? A transfusão sanguínea. Veja, paciente que tem classe 1, fica de olho, monitora a necessidade de fazer transfusão nesse doente. Classe 2, olha, é possível esse paciente precisar ainda fazer sangue. Classe 3, sim, ele vai fazer transfusão. E um doente que está evidentemente classe 4, com esses pontos alterados, comprometendo a vida, esse é um paciente que deve precisar de um protocolo de transfusão maciça ou receber a transfusão maciça. Tem uma aula aqui no meu canal que eu exploro sobre a transfusão maciça, depois assista essa aula. E perceba que você tem aqui duas grandes categorias. Classe 3 e 4 é um choque descompensado, que muitas das vezes é o mais fácil de você reconhecer. E o desafio é reconhecer o doente que tem um choque o quê? Compensado, classe 1 e 2. Se eu estou falando em choque hemorrágico, eu preciso enfatizar. O mais importante é você fazer medidas para parar o sangramento. Seja com medidas simples, compressão direta, torniquete, ou seja, com medidas mais avançadas, aplicação de cirurgia ou arteriografia com angioembolização, fixação externa da pelve, cinta pélvica, enfim. Parar o sangramento é um princípio de ouro. Então é dessa forma que você aplica, entendendo que o paciente pode ter achados de diferentes classes desse choque hemorrágico. Reconheça precocemente para que você possa agir rapidamente. Vamos voltar então para o caso lá do plantão, mas antes disso, se você não se inscreveu aqui no meu canal, turma, aproveita, se inscreve, é bem rápido, curte essa aula se você está achando muito relevante para ti e compartilha ela também. Isso é um feedback que nós estamos aqui mostrando realmente que vale a pena se dedicar com conteúdo gratuito, compartilhando para o teu crescimento, para o teu ensinamento, levando educação médica de qualidade. Vamos voltar então para o caso clínico lá, turma. Olha só, paciente, ela estava com a frequência cardíaca de 118, não era isso? Taquicárdica. Frequência respiratória de 25. Hipotensa. Essa paciente, Glasgow 15, veja, Glasgow 15, classe 1 e 2, mas ela está hipotensa, classe 3 ou 4. Frequência cardíaca 118. Olha só, 118, abaixo de 120. Isso aqui não é classe 4. Então, perceba que ela tem ali sinais de um ou de outra classe de choque hemorrágico. Mas nesse cenário, paciente hipocorada, FAST positivo, anecóico. Olha essa imagem anecóica, isso aqui é líquido. Nessa paciente, líquido aqui dentro do abdômen é sangue, até que se prove o contrário. Essa paciente, sim, ela está em choque. E é um choque descompensado. Ela está hipotensa, taquicárdia, pele pálida, úmida e fria. É um choque hemorrágico e é um choque descompensado. Turma, essa paciente, ela foi operada, lesão dela, trauma abdominal contuso. Tá aqui, ó, o baço, foi feita uma esplenectomia, lesão complexa do baço. O baço praticamente é todo fragmentado. E eu trouxe para ti aqui a gasometria dela. Foi feita transfusão nessa paciente. Olha a gasometria antes de transfundir. Bezex-6, menos 6,4. Choque classe 3. Após transfusão, Bezex-6 foi para menos 3,5, trazendo ela para um choque classe 2. Mas o que isso quer dizer na prática? Que ela está respondendo às medidas de reanimação e que está melhorando a perfusão tecidual da paciente. Essa foi mais uma aula aqui do canal. Espero que você tenha gostado, aprendido e aplica no teu paciente. Meu convite de sempre vai ser o Bora Salvar. Até a próxima. Tchau, tchau.